carinho, mas eu não vou parar. Não, não terei o que ali vier. Está comigo é Jesus de Nazaré. Sou vitorioso, nele ponho a minha fé. Mas adversidades que no mundo há não poderão me abalar. Jesus está comigo, eu posso confiar. Vencedor eu sou, pelo sangue de Jesus. Vencedor eu sou. Minha vida é só cantando, não conto derrotas. Vencedor eu sou. Vencedor eu sou, pelo sangue de Jesus. Vencedor eu sou. Minha vida é só cantando, não conto derrotas. Vencedor eu sou. Vencedor eu sou. Vencedor eu sou. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, que bom, né? Poder ouvir. Irmãos, depois passo o nome desse cantor aí, que eu gostei do hino. O hino é bom. Glória a Deus. É hino do repeté mesmo, né? Glória a Deus. Eu não gosto quase nada dessas coisas. Aleluia. Meus amados irmãos, o nosso coordenador concedeu a oportunidade, o irmão Lucas, vai estar aqui também deixando sua palavra de agradecimento. Glória a Deus. Vamos ouvir o servo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, irmão Carlos, o senhor não vai escapar de nós não, tá certo? A gente vai bater lá no Carnaúbeira da Penha. Glória a Deus. Aleluia. Pensa que você está escapando de nós. Vem, Lucas. Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e também na dos irmãos, né, que Ele não faz só na vida da gente, faz na dos irmãos também. E há algumas pessoas, eu faço que, como minha mãe disse também, não precisa citar nome, né, acho que aquelas pessoas já sabem que elas ajudaram na vida da gente. E vou deixar aqui um versículo, aqui em 1 Samuel, capítulo 7 e versículo 12. Eu vou deixar só algumas palavrinhas mesmo e vou sair daqui. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome a Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Os irmãos já conhecem esse versículo, né? E os irmãos já viram porque eu escolhi ele, justamente para agradecer a Deus, né, por ter nos ajudado até aqui. É um versículo até interessante, porque a gente vê que Samuel agradeceu justamente no lugar onde os israelitas haviam perdido antes para os filisteus, e agora eles tinham obtido a vitória depois de ter conseguido a arca, e Samuel ter exortado o povo ao arrependimento. Então eu me sinto assim também, que com a presença de Deus, né, a gente tem vencido e vai continuar vencendo, e os irmãos também vão continuar vencendo, é claro, e Deus vai ajudar os irmãos também, e creio que já tem ajudado, né, como disse Samuel. Até aqui nos ajudou o Senhor, e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Quero primeiramente agradecer ao meu Deus por tudo que Ele fez por mim e por minha família.
Agradecer também aos irmãos, a cada um dos irmãos que tem nos ajudado, todos que estão aqui presentes, nosso coordenador, nosso dirigente, todos os irmãos. E vou deixar aqui um versículo para a meditação da igreja, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. Diz: Eu sou a voz do que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém. A obra continua lá. A gente perde vocês aqui, mas lá o pastor vai ganhar essa família. Glória a Deus. E em nome do nosso pastor, eu informei a ele, irmão Carlos, hoje que o senhor estava indo. E eu disse que ia ter esse culto aqui na sua casa. Mas em nome do nosso pastor, deixamos um versículo para a meditação da família, que está em Salmo 121, em verso de número 7 e o verso 8. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Glória a Deus. O Senhor vai guardando, Ele vai protegendo e vai abençoar lá. Eu disse a ele que vamos um dia formar uma equipe e vamos chegar lá. Né, prefeito Raimundo? O senhor vai ser o guia. Glória a Jesus. E assim, meus irmãos, somos gratos a Deus por tudo. Vamos ouvir o nosso diácono Eugênio e a irmã, acho que antes a irmã. Porque o Senhor é bom. Glória a Deus. Vou correr, meus irmãos, mas quero louvar a Deus pela vida dessa família. Nosso irmão Carlos, Mandora, todos seus filhos. O Senhor nos deu esse privilégio de poder cooperar na sua obra aqui na Agroilha, meus irmãos. E foi um relâmpago, foi como um relâmpago essa atividade, esse trabalho. Eu lembro que no dia 2 de novembro de 2020, nós tínhamos acabado de chegar da ilha, eu estava com algumas visitas em casa e o coordenador passou a mensagem para mim, convocando para nós ir passear em Catalunha. E no percurso ele nos repassou essa atividade. E desde quando nós chegamos em Agroísa, meus irmãos, que o irmão Carlos com a sua família tem sido de bênção, né? Eu louvo a Deus porque eu tenho um jeito, cada um tem um jeito de trabalhar, meus irmãos. E eu louvo a Deus porque um dia ele diz assim: deu certo nós dois. Eu digo: deu, foi certo, meu patrão, porque glória a Deus, a gente é meio assim, aleluia, agitado, acelerado, não é? E Deus foi certo mesmo, meus irmãos, glória a Deus. Eu louvo a Deus. Quantas vezes o irmão Carlos chegava e dizia: assim, o que é que o senhor acha assim? Eu digo: é assim mesmo. Porque, meus irmãos, às vezes tem obreiro que tem medo de fazer sugestão para o seu líder, né? E não é porque se existe uma liderança, não é que a gente não possa fazer uma sugestão. E ele sempre esteve trazendo sugestão, trazendo proposta. Algumas a gente aceitava, outras a gente adiava, outra a gente fazia alguma modificação. E, meus irmãos, Deus foi abençoando. Deus começou a salvar em Abreu e Lima. A gente sentiu a necessidade de fazer um trabalho ali em Abreu e Lima. E um trabalho, digamos, mais de perto, mais assistido, mais cuidado. Nós hoje temos ali um trabalho de pregação, irmão, que o Senhor colocou na nossa vida.
Lucas foi se alegrando, porque ele não deixava ele desanimar. Um dia nós ia saindo do culto ali na Agroísa, a gente já ia assim, afastado um pouquinho, e o irmão chamou ele de volta e disse: vem cá, Lucas. E ele voltou. Nesse dia, eu e Carlinhos, nós tínhamos levado Lucas para a igreja por a misericórdia de Deus. Aleluia, ele não queria ir, gente, ele não queria. Aleluia. E eu digo para vocês, não tem coisa pior do que você ver seu filho, seu ente querido, perder a vontade de viver. Porque você pode ter a enfermidade que você tiver, mas você está ali lutando para viver, indo nos médicos, pedindo a Deus. Agora, essa enfermidade, a depressão, que o ser humano perde a vontade de viver, ela é cruel. Mas aí o irmão chamou ele de volta e disse: vem cá, Lucas. E ele foi. Aí o irmão conversava assim com ele e animava ele. Quando nós saímos dali, ele disse: que bom, mãe, que ele me chamou para conversar. Eu estava tanto precisando dessa conversa. E foi assim, Deus foi preparando cada dia mais. Todo dia ele conversava com Luquinhas, dava uma palavra de ânimo. E meu filho está aí contando vitória, para a honra e glória do Senhor. Então, meus irmãos, a luta foi grande, as batalhas foram grandes. Eu sei que não parou aqui. Disso eu tenho certeza, né? Que as lutas continuam. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu agradeço de coração ao meu Deus. Sou grata. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. E obrigado pelos irmãos maravilhosos que o Senhor colocou na minha vida, nas nossas vidas. Tem irmãos aqui também que me ajudaram, que eu sei que às vezes pensa assim: mas o que eu dei para a irmã foi tão simples, tão pouquinho. Você não sabe, minha irmã, como foi maravilhoso o pouquinho que você me deu. Aquilo que você pensava que era tão simples, para mim foi grandioso. Para mim foi a maior bênção. Então eu agradeço de coração a todos os meus irmãos. E peço a Deus que abençoe cada um. E que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Fácil, Dora falava ali, meus irmãos, eu não sou fácil de chorar não, mas eu tava ali com as lágrimas pingando, porque não tem como você não se emocionar com a grandeza de Deus, com as maravilhas que Deus faz na vida de um crente. E, meus amados irmãos, eu primeiro agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite junto com a igreja. Segundo, agradeço meu coordenador, na pessoa dele eu saldo todos os obreiros e cooperadores da Casa do Senhor aqui na área 18 em Agroísa. Se sinto, meus queridos irmãos, eu agradeço profundamente. Tenho grandes amigos, pessoas que me cativaram aqui nesse lugar. Para mim é uma honra levar como diz, saudade dessas pessoas. E meus amados irmãos, não estão todos aqui. A gente também tem que ser justo, porque eu falava a Dora que a gente queria fazer um culto que chamasse todas as pessoas, mas a gente, além do tempo nosso estar pouco, a tal correria, a gente tem nossas limitações, né? Mas eu convidei a igreja de Agroísa, Ouro Verde, está aqui presente, quase a igreja, e agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui. A minha tia é irmã da minha mãe, agradecer a ela, porque foi uma que me acolheu aqui nesse lugar. O irmão Antônio, meu tio e irmão em Cristo, agradecer o Senhor profundamente por tudo que o Senhor fez por mim. Não foi pouco que o Senhor fez, porque a Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Mas a Bíblia também diz que ele diz: aqueles que te abençoar, eu abençoarei, e aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Então quem acolhe um crente, ele tem, meu amigo, ele tem graça, ele tem promessa, ele tem bênção sobre a sua vida.
Tem pessoas aqui nesse lugar que eu não vou citar o nome, mas agradeço profundamente e sei que Deus tem ajudado, porque eu vejo a mão de Deus sobre a vida de pessoas aqui. Aquele que abençoa um crente que dá um copo de água, disse Jesus a um dos meus pequeninos, de maneira nenhuma ele perde o galardão. Ele não perde a bênção, meu irmão. Vale a pena ajudar um irmão, ajudar uma irmã, porque eu sou grato a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, e não é diferente. Eu, quando estava lá na minha terra, no meio da minha parentela, eu era um homem que eu cheguei a um limite do qual eu não servia para mais nada. Eu fui um homem que tive praticamente tudo, entre aspas. Mas, meus queridos irmãos, chegou um momento da vida que eu não tinha nada. Sabe o que é nada? Porque o mundo ele é assim, o inimigo ele é assim. O inimigo ele te ilode, ele te dá, tu vai ali pegando, enchendo a barriga, achando que tá bem, bebendo como era a minha vida que eu vivia, mas ele mesmo vai te envergonhando, ele vai te chamando, aquela falsa alegria, mas com o tempo, aquele mesmo que era teu amigo, que se alegrava contigo, ele vai começando a te moralizar, ele vai começando a te humilhar, e aquele inimigo, ele vai começando a desmoralizar o homem. Quando você pensa que não, você está na lama. E foi assim na minha vida. Eu fui assessor de gabinete de um prefeito, não estou me gloriando, mas cheguei a um ponto, meus queridos irmãos, que a bebida atrapalhou toda a minha vida ali naquele lugar. E se Deus não me arranca de lá com mão forte, eu tinha me destruído. Isso eu tenho ciência disso, meus queridos irmãos. E quando cheguei nesse lugar, cheguei na casa da minha tia, ela é prova, eu ainda bebia, ainda fugia da casa dela, ela não gostava de bebê, nem gosta, nem ele. Mas eu ainda escapava e tomava uns goró na vizinhança. Meus queridos irmãos, era uma falta realmente. Quando o homem se detrava no vício, ele perde o senso de responsabilidade, ele perde o senso de... licença na palavra, de vergonha. Ele se joga na vida e para ele tanto faz. Era assim que a gente vivia. Mas, meus amados irmãos, quando eu cheguei aqui nesse lugar, Deus começou a operar na minha vida. Eu aceitei Jesus em uma denominação que eu não vou citar, e lá eu congreguei por um tempo. Mas chegou um dia um amigo e disse, vamos tomar uma? Eu tomei um copo de dreia. Quando eu cheguei de noite no culto, Deus usou um varão lá de Oricuri e disse, ei, você aí que está aí no pé da parede, Deus manda te dizer que se tu sair debaixo do pé dele, tu morre. O Senhor está com a mão em cima de tu. O Senhor está te protegendo. Agora, ai de tu, se tu sair da presença de Deus, tu morre, varão. E eu saí revoltado, meus queridos irmãos. Eu digo, aquele é um mentiroso. Aquele cara fala, nem me conhece, mas ele sabia, o Senhor estava contemplando a minha vida, meus amados irmãos. E para resumir, que é muita coisa, e aceitei Jesus, e aí comecei, como diz a história, a dar os pequenos passos na Assembleia de Deus. Foi aqui que eu aprendi a ser crente, foi aqui que eu aprendi a doutrina, foi aqui que eu vou levando um aprendizado para a minha vida, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite, diz a palavra de Deus. Mas, meus amados irmãos, aqui também eu passei apuros. Dentro dessa casa, eu acredito que nenhum vizinho sabe as dificuldades que passei. Só o Senhor podia contemplar. E Dora falou um pouco do nosso sofrimento. Nós passamos prova de todos os lados. Você chegar em uma terra estranha que você não conhece ninguém, para você arrumar trabalho, para arrumar amizade, para você se deslocar para aqui, para lá, só Deus sabe o que a gente passou. Mas até aqui o Senhor nos sustentou com mão forte, mão poderosa, tem nos sustentado, meus irmãos. Vale a pena servir a Deus. Comunidade de triunfo, você tem a oportunidade de servir a Deus. Você tem a oportunidade de conhecer esse Deus que nós serve. A gente está falando aqui e alguém pode achar que é pouca coisa, mas não é não. Nós sabemos a grandeza das coisas que o Senhor tem feito em nossa vida. Meus amados irmãos, e o crente, quanto mais ele é apertado, mais ele se chega para Jesus. Quanto mais você arrocha, mais ele se chega para os pés do Senhor. Eu olhava essa semana, meus amados irmãos, Satanás pode
tentar tirar algo de tu. Mas a promessa que Deus tem na tua vida, Ele não vai apagar. Ele não apaga. Essa semana eu olhava sobre a história de José, para ser mais breve. E, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que habitou Jacó nas terras da peregrinação dos seus pais. E diz a história de Jacó, e era José de 17 anos de idade. Mas a Bíblia vai dizer que diz que Jacó amava José porque era filho da sua velhice e deu uma túnica. Os irmãos observam que Jacó amava José e deu uma túnica. E essa túnica diz que era uma túnica de manga longa. E era uma veste colorida, meus amados irmãos. E aonde passava você com uma túnica, você tinha destaque. A túnica não era só uma veste, era para destacar aquela pessoa no meio onde ele seguia. E os irmãos observam que quando Jacó deu a túnica a José, logo os irmãos imaginaram que José estava ganhando destaque de primogênito. E eles começaram a perseguir José. Olhe, meus amados irmãos, quem tem promessa de Deus, quem tem algo de Deus é odiado. Isso não é regra, mas é sério. Quem tem algo de Deus na sua vida, aquilo que te odeia é porque Deus tem algo. O mundo olha e vê e não se conforma. Satanás, ele não se conforma de ver que Deus tem algo na tua vida. E aí, meus amados irmãos, a Bíblia diz que José é odiado. José começa a ser perseguido. Diz que eles nem olham mais para José pacificamente. Diz que José começa a ser descanteado. Se tu está descanteado, não fique triste, se alegre. Se alegra no Senhor, porque Ele é teu refúgio bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas para resumir, meus irmãos, para ser rápido, e a Bíblia diz que José, diz que quando foi um certo dia, diz que eles vão apacentar, estou pulando o texto, um rebanho lá para as bandas de Hebron, para a banda de Siquém. Jacó chama José, aí diz: filho, vai ver aonde estão os teus irmãos. A Bíblia diz que José trazia má fama dos irmãos, diz que eles eram bagunceiros, e José trazia tudo para Jacó, e eles ficavam mais furiosos. Estou adiantando o texto, porque é longo. E a Bíblia diz que quando José se aproxima, diz que ele diz: lá vem o sonhador. Pegamos, jogamos na cova e vamos ver em que dá o sonho dele. Quando tu passa na rua, meu irmão, tem alguém que olha, lá vem o crente. Lá vem aquele crente sonhador. Não se preocupa, ele não vai te derrotar. O inimigo não vai te derrotar, meu irmão, minha irmã. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele diz: lá vem o sonhador. Vamos jogar ele numa cova. E aí começam as discussões começam. Mas no capítulo 23 do livro do 37 de Gênesis, diz que eles arrancaram a túnica de José e jogaram ele sem roupa. E a inveja não era na túnica que ele ganhou do pai? Quando você ganha algo do pai, o mundo te inveja. Quando Deus investe na tua vida, muitos vão se levantar. Mas cai, meu irmão, porque quando Deus tem promessa, não adianta tramar não, viu? Não adianta, porque a última palavra é a dele. Meus amados irmãos, e a Bíblia diz que quando José é jogado na cova, diz que logo em seguida eles vendem José. José vai para a casa de Potifar. José vai ser vendido para o Egito como escravo pelos irmãos. Os irmãos observam que a raiva era tão grande, o espírito de inveja, constitui espírito de demônio de inveja que tinha na vida dos irmãos de José. Quando José chega no Egito, na casa de Potifar, escravo. José não foi levado para o Egito, levado num carro, não. José foi como escravo. Como eles puxavam um escravo, amarrado as duas mãos e ele correndo atrás do animal. José chegou no Egito desse jeito. Não se preocupa. Quando nós chegamos aqui nesse lugar, nós parecia José, escravo, levado, puxado, mas o Senhor sempre tinha uma palavra. O Senhor sempre usava um servo dele para dizer: varão, não entristece, Deus vai entrar na tua causa, Deus vai te trazer de volta para a tua terra e para a tua parentela. O Senhor nunca deixou de falar conosco. Esse tempo que a gente passamos aqui, o Senhor sempre falou conosco através dos seus servos, da sua palavra. Meus amados irmãos, e para resumir, para fechar, aí diz a Bíblia que diz que José entra na casa de Potifar, mas diz a Bíblia que Deus abençoa
tudo que Potifar tinha por amor de José. Diz que tudo que José tocava a mão, Deus abençoava, prosperava. O segredo de José era que Deus era com ele. Louvado seja Deus. Se Deus é na tua vida, meu irmão, minha irmã, não se preocupa não. Não se preocupa. Entrega tudo nas mãos dele, que ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que provê o alimento. Ele é o Deus que provê a saúde, o Deus que provê a paz na tua casa. Esse Deus que nós servemos é um Deus que tem tudo. Ele é rico, ele tem tudo. Ele diz: de minha é a prata e meu é o ouro, disse Deus. Louvado seja a palavra de Deus. Mas, meus amados irmãos, diz que José, tudo que José tocava, abençoava. Não demorou muito, não. Potifar reconheceu que Deus era com José. Mas tinha mais alguém de olho em José, a mulher de Potifar. Louvado seja o nome de Jesus. Mas diz a Bíblia que diz que em seguida, tudo que José fez de bom no Egito. Mas diz a Bíblia, meus amados irmãos, estou pulando o texto, diz a Bíblia que diz que quando José estabelece, José ganha mais uma veste. José ganha mais uma capa. José ganha mais um terno. José agora era mordomo, mas era mordomo-chefe. Não importa onde tu esteja, quando Deus é contigo, tu vence. Tu vence. José mesmo escravo no Egito, mas José tinha destaque. O pai era com José, porque José estava escravo, mas se tornou mordomo-chefe. Ganhou mais uma roupa. O diabo se enfureceu com José e tentou tirar mais uma vez a roupa de José e tirou a mulher de Potifar. Os irmãos conhecem a história, mas Deus nunca abandonou José. A terceira capa de José, quando José chega no presídio, José mais uma vez é jogado no presídio, jogado numa masmorra, inocentemente, meus amados irmãos. Mas diz que quando José chega no presídio, diz que o carcereiro entrega as chaves na mão de José. Eu te dou autoridade. O Senhor te dá autoridade, meu irmão, minha irmã. O Senhor te dá liderança. Mesmo que tu seja escravo, mesmo que tu esteja em uma situação de desespero, mas aquele Deus que te chamou, Ele vai te erguer no tempo certo. Ah, diz: não, mas ele está andando maltratado. Isso não importa. Ah, mas ele vai para a igreja só com uma roupa só. Não importa. Não importa. Deus é na vida dele, e a autoridade que ele tem é Deus quem dá. A autoridade que tu tem foi Deus quem deu, ninguém vai tirar. Não vai ter mulher de Potifar, não vai ter os irmãos de José, não vai ter ninguém que te derrube, porque a tua autoridade vem do alto. E para terminar, meus amados irmãos, a Bíblia diz que quando José ganha destaque ali naquele presídio, José também interpreta sonhos. Deus dava a José interpretação de sonhos. O Deus de Israel está te dando, hoje Ele te dá ciência. O Deus de Israel, Ele te dá conhecimento, Ele te dá sabedoria para tu vencer os obstáculos. Só Deus, meu irmão, nós só vencemos com Ele. Sem Ele nós não vence. E diz a Bíblia que José, quando ele chega, sai daquele processo do cárcere ali, diz que José interpreta sonhos. José é levado e colocado diante de Faraó. Agora José está diante da autoridade máxima do Egito. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o interessante, para resumir, que diz que José, ele interpreta o sonho de Faraó, diz como é que tem que fazer, dá a sequência, e ele olha e diz: há alguém no Egito que haja o Espírito de Deus que possa fazer essa função, se não José. Diz que Faraó coloca José sendo a segunda pessoa do Egito. Só ele estava acima de José. Olha o escravo onde parou. Olha aquele homem humilhado. Olha aquela pessoa que muitas vezes você não dá nada. Olha aquele cidadão, aquela cidadã que passa na tua rua e você o despreza. Mas ali é um servo de Deus. Ali é um homem ou uma mulher que Deus tem promessa. Ali é alguém que Deus vai levantar dentro da sua casa. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que diz que José ganha roupa de linhos finos. Pela terceira vez, José ganha vestes nova. Deus vai te dar vestes novas. Deus vai te dar algo novo. Deus vai te vestir de linho. E diz a Bíblia que diz que o rei dá mais a José um anel. Coloca um anel no dedo, símbolo da autoridade de Deus. Deus vai te dar algo novo, minha irmã, meu irmão.
E eu quero dizer nesta noite que essa palavra não é uma palavra que eu estou dizendo só de falar, não. Eu estou dizendo porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu tenho servido até hoje. Porque se não fosse Ele, eu não voltaria para a minha terra. Porque só Ele pode fazer o que Ele está fazendo. E a gente, quando chegamos aqui, a gente chegamos com Filipe especial. Nunca tivemos um benefício. A gente lutamos, pelejamos, o Senhor no controle, falando, vai dar, vai chegar. E Deus concedeu o benefício dele. Filipe hoje vai voltar para a terra dele em posse de vitória. Filipe hoje vai voltar para a terra dele, levando o que ele não trouxe. Porque o Senhor veio conosco e vai voltar conosco. E vai continuar com a igreja dele em área 18. Em todo o estado de Pernambuco, que é proclamado o nome do Senhor. Ele vai fazer e continua fazendo milagre na vida da sua igreja, meus amados irmãos. Não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias, creia somente e verá a glória de Deus. Louvado seja. Meus amados irmãos, desculpe o tempo, queria falar mais, mas não vai dar não. A gente tem que ir agora só na eternidade, se nós não se ver, em nome de Jesus. Semelhança com a história do irmão Carlos, porque Jacó ele teve que fugir da sua cidade, da sua família, do seu lar, largar tudo para trás e deixar todo o conforto que tinha na casa do seu pai, de sua mãe, para ir morar em um lugar distante. Glória a Deus, mas Deus lhe fez promessa, né? Deus lhe fez promessa. E ele também fez voto a Deus. E aquele voto que ele fez a Deus foi muito interessante, porque ele disse, olha, se o Senhor me abençoar nessa viagem que eu faço, e me der comida para comer, e me der veste para vestir, e em paz eu regressar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que edifiquei aqui, que coloquei azeite, será a casa do Senhor. E certamente de tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão Carlos, chegou a hora, né, de regressar. Assim como um dia Jacó foi, e 20 anos depois, ele olhou para seu sogro e disse que a semelhança dele, o rosto dele já não era tão amigável para com Jacó como era antes. Seus cunhados já não estavam mais olhando para ele com bons olhos. Ele chama suas duas mulheres e diz, olha, vocês sabem do que o pai de vocês fez comigo. Mudou meu salário 10 vezes. 10 vezes mudou meu salário. E quando eu estudava a questão de mudar o salário, os irmãos, eu até pensava no início que era mudando para melhor, não é? Mas na verdade não era, irmão. Quando ele mudava é porque, por exemplo, olha, vai ser seu só os que nascer branco. Aí daqui a pouco começava a nascer branco. Aí disse, não, então agora vai ser só os pretos. Nascer preto é seu, é seu salário. O que nascer malhado é seu salário. E começou a mudar, né? Mas disse que o céu estava cuidando dele. Ele teve um sonho de noite. E naquele sonho o anjo do Senhor dizia, eu quero te mostrar uma coisa, Jacó. E ele disse, o que o Senhor quer me mostrar disso? Olha que os bodes e os cordeiros, aleluia, são sapiscados, malhados, oh glória, porque eu, o Senhor, vi o que o teu sogro tentou fazer contigo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E depois de tudo aquilo, o Senhor disse, agora chegou o tempo. Lembre daquela pedra que você ungiu lá.
volte, retorne para a casa do seu pai, e eu serei contigo. Glória a Deus. Irmão Carlos, o senhor quando veio de lá, o senhor estava que nem Jacó também. O senhor não podia dizer que Deus é o seu Deus. O senhor veio de lá, o senhor não podia dizer. Mas agora o senhor vai voltar para lá dizendo: o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Aleluia. O Senhor é o meu Deus. Porque agora o senhor já teve experiência com Ele. O senhor sabe quem é Deus. Jacó não sabia quem era Deus, mas ele viu o cuidado de Deus. Ele viu o exército de Deus. Numa madrugada ele se levantou, uma madrugada fria, e ele viu o exército de Deus em volta. Aleluia, do acampamento. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O cuidado de Deus vai continuar na vida de vocês. Continue servindo ao Senhor, continue adorando a Deus, continue fazendo a obra de Deus em Mandora. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, porque o exército de Deus vai continuar protegendo vocês, aonde vocês forem. Glória a Deus! E ainda a promessa para se cumprir. Gênesis capítulo 28, versículo 15. Porque não te deixarei. Aleluia, porque não te deixarei. Aleluia, até que cumpra tudo o que eu tenho dito. Diz o Senhor nessa noite. Aleluia, diz o Senhor nesta noite. Aleluia, nós vamos ficar aqui, mas vamos ouvir os testemunhos. Vamos ouvir, porque a história não terminou. Ainda tem história para se cumprir na vida de vocês. E vocês serão, aleluia, abençoados também naquele lugar. Diz o Senhor nesta noite, em nome de Jesus.